Fala galera, e The Walking Dead Dead City nos deu uma grande surpresa na última semana com o retorno da Emily Kinney como a Beth, a irmã falecida da Maggie, lá na quinta temporada, na verdade no mid-season da quinta temporada, e que retorna agora em uma grande sequência de sonho que estava sendo gravada em Nova York ali, onde a gente tem o reencontro da Maggie com a Beth, e também marca pra mim, tá? Algo que, obviamente, não está esclarecido, não está anunciado, mas pra mim, cara, essas sequências de sonhos são sequências de sonho da personagem da Maggie, tá? A gente vê a Maggie ali, né, interagindo com o Negan, não tem nada de algo, relacionamento amoroso entre os dois, tá? Não tem nada nessa questão de sonho, então não vai ser o sonho de muitos fãs, desculpa. E a gente tem também o encontro da Maggie com a Beth lá no Central Park, aquela coisa toda. E essas sequências todas, tá, de sonho, que pra mim são da personagem da Maggie, elas pertencem ao episódio 6. E é muito curioso que não está confirmado também quantos episódios teremos nessa terceira de Dead City, tá? Se serão novamente 6, como foi da primeira temporada, eu torço, espero muito que não, que sejam realmente 8 como foi da segunda temporada, inclusive como vai ser também, né? Daryl Dixon, a quarta e última, serão 8 episódios. Então a gente já tem, assim, querendo ou não, cara, um colocado, né, para onde se encaixa, pelo menos no número de episódio, essa sequência toda de sonho. Ou seja, tem um grande desenrolar até chegar nessa grande sequência de sonho que a gente viu vazarem, né, as fotos ali e alguns vídeos também das gravações acontecendo. Também, cara, gravar em Nova York ali, né, onde tu tem milhares de pessoas ao redor do que está acontecendo, qualquer um pega o seu celular ali, já grava, não tem como não vazar. Não tem como não vazar o que realmente estava acontecendo ali nas gravações dessa sequência toda de sonho. E galera, quando a gente fala sobre Meg e sobre Negan, a gente fala sobre algo que precisa ser resolvido na terceira temporada de Dead City, tá? E por que eu tô trazendo aqui uma matéria do Undead Walking sobre justamente esse ponto? Porque as duas temporadas de Dead City até agora, elas remexeram em toda a questão do conflito que existe desde do 7x1, desde a morte do Glenn, que obviamente era um conflito gigantesco entre Meg e Negan, só que foi resolvido no final de The Walking Dead, e que eles abrem a caixa de Pandora, cara, tocam lenha para ver se pega realmente o fogo, para tentar trazer um conflito realmente, novamente, importante e interessante de ser visto por, cara, duas temporadas, por 14 episódios de Dead City. E é basicamente algo completamente fadigado. Não tinha porquê, mas foi feito, então não adianta querer voltar no tempo porque já aconteceu. O que tem pra frente, entendeu? Como que Dead City vai realmente resolver as jornadas de Meg e de Negan daqui pra frente? Então esse é o ponto da discussão aqui para esse vídeo, por isso que eu trouxe aqui a matéria do Undead Walking pra gente poder ver o que eles estão argumentando e a gente ir conversando também a partir daí. Bora lá, tá? A parceria entre os dois é no mínimo complicada. O que começou com Negan matando Glenn na frente de Meg naquela noite fatídica em The Walking Dead se transformou em uma trama secundária de vingança à medida que o Rick e os outros do grupo decidem enfrentar o santuário de Negan. Após perder a guerra e enfrentar uma vida inteira atrás das grades, o Negan sucumbe. Um destino bastante satisfatório para Meg, que finalmente teve a chance de matá-lo. Depois que a Meg deixa Alexandria, e aqui tem um grande parênteses, né? E ela deixa Alexandria por quê? Ela foi para Hilltop? Não. Porque simplesmente Lauren Cohan sai de The Walking Dead praticamente junto do Andrew Lincoln, né? E a Meg saiu um episódio antes do que o Rick, inclusive, né? Porque a Lauren Cohan tinha ido protagonizar outra série, tá? Na verdade, isso que aconteceu para Meg na história de The Walking Dead sair de Alexandria. Mas vamos seguir. O Negan se reergue, se tornando um trunfo para a comunidade, conquistando sua liberdade e matando o Alpha, o líder dos sussurradores, sozinho. A Alpha, né? Nossa querida Alpha. Ali naquele plano todo entre Negan e Carol. E, cara, a Alpha foi uma baita de uma vilã. Foi uma baita também chance da gente poder ver um pouco mais da personagem da Samantha Morton, né? Que a cara, Samantha Morton é uma baita uma atriz. E ela volta ali naquele episódio de Tales que é o melhor episódio de Tales. Não que isso também né, era algo difícil de conseguir se conquistar. Mas, cara, é completamente diferente. Tu vê o episódio da Alpha e tu ver os outros episódios. É completamente diferente. Pela atuação de Samantha Morton, pela importância da personagem, tu vê uma questão importante de origem ali acontecendo.
É muito massa aquele episódio e fica um ganchinho pra te ver uma sequência ainda, além, né, daquela ascensão toda da personagem virando alfa. Bora lá. O retorno inesperado da Meg reacendeu sua antiga rivalidade com o Negan. Os dois trabalharam juntos para proteger a nova comunidade dos ceifadores. Ah, saudosos ceifadores, né? Negan e Meg se desentendem repetidamente, mas no fim seguem caminhos separados sem terem conseguido, ou quase nada, em manter uma relação cordial. Cara, não é quase nada, tá? Sentadinhos lá no jardim da Pamela Milton, depois de tudo ter sido resolvido em Commonwealth, Negan e Meg sentam lá e tem um grande entendimento entre os dois. Não um perdão, mas um entendimento. Ou seja, as coisas estão resolvidas. Cara, The Walking Dead na 11ª temporada, ela fez algo que eu queria muito ver e torcia muito que ela fizesse, que era dar espaço para esse conflito entre os dois. E a parte A 11A, ela faz isso com, cara, precisão. Então, assim, tava tudo resolvido já. Tudo isso muda quando eles se reencontram algum tempo depois, agora lidando com a corrupta Commonwealth. Negan está casado, espera um filho, mas ainda tem essa comunidade para se juntar a Meg e aos outros. Ao final, não sei o que, os dois fazem as pazes, ou pelo menos era o que pensávamos. É aquilo que eu falei, não fazem as pazes, tem um entendimento. Avançando para Dead City, anos depois, Meg encontra Negan e pede sua ajuda para resgatar seu filho Herschel, que foi levado pelo croata. E aí, bora lá. A gente vai seguindo aqui. E a gente chega na questão já da segunda temporada, tá? Eles fizeram ali um resumo sobre a primeira, que eu tô pulando para ir pro resumo da segunda, tá? A segunda temporada se torna uma grande confusão, com as facções da ilha e a Federação da Nova Babilônia disputando o metano que a dama possui. Enquanto Negan tenta usar sua influência e cumprir as ordens, Meg e Herschel retornam e mais um reencontro acontece. Tanto Negan quanto Meg tentam evitar o passado, focando na situação atual, felizmente evitando os clichês comuns em filmes e séries de TV. Não evitaram, tá? Mas ok. Mas quando chega a hora da Meg usar a nova Lucille do Negan, enquanto ele está incapacitado, não conseguimos evitar uma reação de desaprovação. Não, Meg não mata Negan. Ela é interrompida quando descobrem que a Jeanne morreu tragicamente e se tornou ali, né, já uma zumbi. Eles até colocam que traidora, mas a questão de traidora aqui, cara, não é algo que realmente funciona nessa trama toda da Jeanne, tá? Mas a função final narrativa da Jeanne, dela ser essa, digamos, parte finalizadora do que tá acontecendo naquele momento entre Meg e Negan, é algo que funciona, porque, cara, para começar, Jeff D. Morgan entrega muito, e para o personagem do Negan, a Jeanne, obviamente, tinha uma grande importância pelo passado. Então, narrativamente, cara, funciona muito eles encontrarem naquele momento ápice ali, momento que basicamente a Meg vai até executar o Negan, encontrarem a Jeanne ali já transformada. Bora lá. O Negan já havia pedido e recebido perdão há muito tempo. Ele não guarda rancor da Meg mesmo depois dela o ter traído. Ele continua priorizando as necessidades do filho dela em detrimento das suas próprias. A Meg, no entanto, precisa tomar uma decisão que esperançosamente não permite, né, que isso termine com a morte de nenhum dos dois. O final da segunda temporada ensinou que eles e o Pearl chegaram ao acordo de que precisam trabalhar juntos para sobreviver enquanto reforços da Nova Babilônia invadem as ruas da cidade. O Herschel voltou voluntariamente para a Dama, o que significa que estamos meio que de volta à estaca zero. Tem sido frustrante ver a Meg reduzida a uma viúva que não consegue lidar com a situação, não importa quanto tempo tenha passado. Cara, isso aqui, ó, é algo muito importante, tá? Vou até repetir, ó. Tem sido frustrante ver a Meg reduzida a uma viúva que não consegue lidar com a situação, não importa quanto tempo tenha passado. Isso aqui é reclamação de muitos fãs. De muitos fãs que estão ainda assistindo ao universo The Walking Dead, e especificamente aqui Dead City, tá? A Meg, ela parece que em muitos momentos ela tá dando, né, voltas em círculos, basicamente, assim, por causa... Qual é o princípio todo, cara? O conflito dela com o Negan, na verdade, é o que aconteceu lá atrás em relação ao Glenn. Então, ficar remoendo a mesma questão para personagem, é óbvio que tu não consegue mostrar outras coisas. É óbvio que isso traz um cansaço, não só para a personagem, mas para o público que está assistindo essa personagem, que é um personagem muito importante, cara. Ela é muito importante para ela ficar sempre fazendo a mesma coisa, basicamente, em The Walking Dead. E tem até um exemplo de um outro personagem, tá? Que é muito conhecido também por dar voltas
em volta da sua própria motivação, digamos assim. Que é o Morgan, tá? O Morgan, ele trouxe muito cansaço pro fã de The Walking Dead justamente por isso, entendeu? Era muita repetição em volta do mesmo... Eu falei motivação, mas pode ser arco narrativo do personagem. A mesma coisa se repetindo sempre pra ele, entendeu? Ou coisas muito parecidas. E o personagem, ele não evoluía. E aqui a Maggie tem essa questão muito forte em Dead City. Muito forte em Dead City. Assim como Negan parece nunca conseguir encontrar a felicidade, o seu passado continua a assombrá-lo onde quer que vá. E aí tem essa questão que eles colocam, tá? Mas esperamos que esses dois finalmente tenham seus finais felizes na próxima temporada, com uma resolução definitiva sobre o que acontece entre eles. O que se mostra naquela última cena, tá? Que tem Maggie, Negan e o Armstrong, né? O Pearl Armstrong. Mas vamos focar na Maggie e no Negan. Que parece que pela primeira vez, tá? A gente vai ter esses dois realmente lado a lado em um entendimento em comum. E isso já é uma grande diferença, cara, pra Dead City. Uma grandíssima diferença. Porque tu limpa completamente, né, os conflitos que estavam sendo usados, ainda dessa questão do que aconteceu com o Glenn, na questão da vingança da Maggie, né, tudo isso, tu fecha definitivamente a caixa de Pandora, que isso nunca mais volte nem a ser lembrado. E parece que, pela primeira vez, esses dois personagens vão poder realmente agir em uma questão de tentativa, pelo menos, de um entendimento, tá? Porque, inclusive, a sinopse da terceira temporada de Dead City, tá? Ela provoca um pouco mais de discordância entre os dois, porque a discordância é óbvio que ela vai ter que existir. Ela tem que existir, porque eles são, né, personagens, pessoas bem diferentes. E os dois são líderes natos, mas eles são líderes com atitudes diferentes ali no seu procedimento. Então, ter isso, cara, é algo normal. O que tu não pode ir é para outras questões de conflito. Ponto. Mas essa questão de ter os dois ali, cara, lado a lado finalmente, e também, pô, tu ter Jeff D. Morgan e Lauren Coe juntos, cara, contracenando, que é a maior força que tem pra Dead City, algo que tu conta nos dedos e não fecha uma mão. Não fecha uma mão. O número de cenas que tu tem entre Jeff D. Morgan e Lauren Coe na segunda temporada de Dead City. E olha que eu acho a segunda temporada muito melhor que a primeira, tá? Mas assim como eu falei de Tales, cara, a missão não era difícil também. A missão não era muito difícil, entendeu? Mas eles conseguem consertar muita coisa. Nem eles ficaram realmente satisfeitos, mesmo assim com essa melhora, tanto que eles mudam. O showrunner sai o Lee Jornet, entra o Seth Hoffman, para trazer também características de The Walking Dead, no momento glorioso de The Walking Dead. É o soft reboot como aconteceu com o Daryl Dixon, entendeu? Então, é interessante essas movimentações e é interessante tu ter essas questões colocadas para os dois personagens e também a gente vê os dois atores, consequentemente os personagens, tendo mais tempo de tela juntos, cara, porque isso vai dar muita força pra história que vai se desenrolar. E esse espaço aqui de encontrar a felicidade, talvez, né, Negan e Maggie, eles não tenham isso tão aflorado como discussão como tem para Daryl e para Carol na terceira, né, de Daryl Dixon, e na verdade tem pro Daryl desde o primeiro segundo de Daryl Dixon. E é muito curioso, assim, porque como a gente está indo para um momento onde vai possivelmente acontecer um reencontro entre personagens, mesmo que Dead City, cara, tem esse problema de estar lá na frente da timeline, sem nenhuma necessidade, mas tipo, não adianta falar sobre isso, né? Tá lá na frente, cara. O que esses personagens realmente querem, entendeu? Qual vai ser realmente o objetivo deles agora ali? Tá, vai ser defender Nova York? Por quê? Aí já ficou claro que isso não importa pros dois. Ah, tá, vai ser defender o metano? Por quê? Já ficou claro que não é o objetivo dos dois, né? Não tem importância para os dois personagens ali. Então eles não vão ficar entre o que a Nova Babilônia vai fazer com o metano ou outro grupo que chega ali querendo dominar essa questão. Não importa para eles também, isso já ficou claro, entendeu? O Negan não vai voltar a ser o Negan como graças que não foi realmente feito isso na segunda temporada de Siri. Eu adorei o arco do Negan. Cara, o arco do Negan ele tem muito mais desenvolvimento e muito mais força e muito mais também assim possibilidades do que o arco da Maggie até agora. Muito mais, muito mais. Então,
Pô, o que que pode ser realmente esse objetivo para os dois personagens nessa terceira temporada? Tá, a Meg tem a questão do Herschel, mas tem também ali um entendimento onde ela dá esse espaço pro personagem ali. Ela tá próximo do personagem ali. O que que pode ser esse grande conflito? Por que que eles, né, no- pelo que a série me mostra, não tem por que eles ficarem contra a Federação da Nova Babilônia ali, nessa tomada toda por Nova York. Tem que algo acontecer, obviamente, para mover essa trama, beleza, né? Mas qual é o objetivo de Meg e de Negan? O que que eles realmente querem? O Negan, em relação ao arco da Anne e do filho, isso já está resolvido. Eles trazem a Anne de volta naquela parte final ali da segunda temporada, concluem o arco que é melhor para ela ficar longe dele, é melhor para o filho ficar longe do pai, é melhor para os dois. É melhor para os dois, então isso também está fechado para o personagem, tá? Não vejo eles tendo essa necessidade de abrir novamente esse ponto para o personagem do Negan. O que que é que realmente tem de avanço de jornada para esses dois personagens? Galera, coloque nos comentários o que que vocês esperam que tenha realmente de uma continuidade, agora como se fosse, pense num soft reboot. O que que seria, a gente está partindo de um marco zero basicamente, né? 2 temporadas, 14 episódios ali ainda tratando de coisas lá de trás de The Walking Dead. 2 temporadas, 14 episódios ainda sobre isso acontecendo entre os dois. Então a gente está num momento de virar a página. Recomeço, é o soft reboot. O que que pode ser esse arco agora, individualmente para cada personagem ali? Coloque mais nos comentários, galera, o que que vocês gostariam de ver. Não esqueçam também de dar aquela mega ajuda, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.